o que aconteceu, o que realmente aconteceu que você parou de fazer o que estava fazendo. O que aconteceu para você ter simplesmente desistido ou deixado um pouco de lado? Por que isso aconteceu? Você estava indo tão bem, por que você parou? E quando eu digo que você estava indo tão bem, não necessariamente significa que você estava fazendo aquilo de uma forma extraordinária, mas significa que você começou, que você tinha começado, que você estava fazendo. Tem uma história que eu nunca contei antes, acredito que seja por uma vergonhinha, quem sabe? Talvez eu tenha tido um pouco de inveja na época, e aí eu não quis contar. Talvez, mas enquanto eu estava elaborando o roteiro deste vídeo, eu achei interessante contar que isso aconteceu para você entender que eu também passo pelos problemas que você passa, tá? Nós somos pessoas muito parecidas porque nós estamos em busca de resultados, de uma vida produtiva, então é muito comum a gente passar pelos mesmos problemas. Eu tinha 16 anos na época, tem um tempinho, né? E eu lembro que eu tinha acabado de fazer um colega. Estava, por algum motivo, conversando em uma ligação com este colega. A gente estava falando sobre a faculdade que a gente queria fazer juntos, que era aquela em São Paulo. Inclusive, essa é uma história que eu já contei aqui pra você, que eu queria me mudar pra lá. E aí, em um determinado momento da conversa, ele falou assim: eu juntei essa quantia de reais na minha conta bancária e eu vou pra lá, foi com o meu trabalho, sabe? Então eu estou feliz de poder estar realizando isso. E eu lembro que quando ele falou que ele tinha juntado essa quantia Y de reais, nossa, eu não sei o que aconteceu, mas o meu mundo foi pro buraco. Porque nós tínhamos praticamente a mesma idade e, nas palavras dele, ele já tinha conseguido juntar esse dinheiro na mesma idade que eu e eu não. Nos meus 16 anos, tudo bem que eu já tinha alcançado a minha independência financeira porque eu já estava trabalhando, já conseguia pagar minhas contas, eu já estava conseguindo juntar dinheiro para o que eu queria comprar, mas eu não estava no mesmo nível que ele. E eu lembro de ter me comparado profundamente nesse momento. Só que a comparação, sempre que ela acontece na minha vida, ela me faz um mal extremo. E eu lembro que naquele dia que eu me comparei, eu não consegui fazer mais nada. Não consegui estudar, não consegui fazer o que eu tinha planejado no planner, porque eu fiquei o tempo todo pensando, como ele conseguiu, sabe? Como que eu não tenho esse resultado? Se ele tem a mesma idade que eu, se somos de praticamente a mesma cidade, como que eu não tenho isso? Eu lembro que eu fiquei muito mal por um tempo me comparando e alguns meses depois a gente por algum motivo acabou tendo uma ligação e eu lembro desse meu colega soltando um pequeno detalhe que ele acabou omitindo da história. Ele disse assim: eu estou me mudando para São Paulo, mas ainda bem que eu tenho esse dinheiro que meu pai juntou para mim, porque assim eu vou ter um tempo de tranquilidade até eu conseguir fazer uma renda extra, até conseguir pagar minhas contas. E cara, eu lembro que quando eu escutei isso, foi como se tivesse caído uma névoa assim que estava na minha frente, sabe? Dissipou completamente. Eu achei que ele tinha conseguido aquele dinheiro todo que ele falou, que estava na conta bancária dele, com o trabalho dele, mas na verdade foi o pai dele que proporcionou isso pra ele. E veja, não que eu esteja desmerecendo essa conquista, essa realização dele, mas tá vendo que faltou detalhes na história e que eu acabei me comparando por uma coisa que não tinha nada a ver? Você não sabe nos mínimos detalhes tudo que aquela pessoa fez para chegar onde ela está, ou tudo que aquela pessoa faz para se manter na rotina. Então é burrice você ficar se comparando com os outros o tempo todo. O contexto da outra pessoa é completamente diferente do seu contexto. É por isso que, como ponto inicial deste vídeo, eu quero que você comece a se colocar em contextos favoráveis. E aqui eu não tô falando de você, por exemplo, apagar todas as suas redes sociais ou silenciar todas as pessoas que você compara, que você segue, porque na verdade eu acredito que isso não funciona, sabe por quê? Porque quando você se compara com uma pessoa e você silencia essa pessoa e você para de ver as coisas dessa pessoa, logo você vai encontrar uma outra pessoa para você se comparar, uma prima sua, uma colega sua, uma amiga sua, um familiar seu, enquanto você não resolver essa questão internamente. E eu digo isso por experiência própria. Eu já sofri muito com comparação
Ainda sofro um pouquinho, porque isso é uma coisa que eu estou trabalhando muito em mim, porque, nossa, eu já passei por muitos problemas por conta disso. E silenciar as pessoas, parar de seguir todo mundo, apagar as redes sociais, nunca resolveu o meu problema, porque eu sempre acabava achando uma outra pessoa, um personagem de série, alguém pra me comparar de alguma forma. E quando eu comecei a resolver esse meu problema internamente, que eu comecei a ter melhores mudanças. Agora você vem e me diz, Mari, como que eu posso então voltar ao foco daquilo que eu estava fazendo e parar um pouco com essa comparação que eu tenho que é irrealista na minha vida? Você chegou ao vídeo certo, ao contexto certo, porque eu vou te ajudar com isso. A sua energia está onde o seu foco está. Se você está se comparando o tempo todo, significa que você está passando mais tempo cuidando da vida do outro do que de fato a sua. Você já escutou aquela frase: pessoas bem-sucedidas não ficam olhando para a grama do vizinho? Ou pessoas bem-sucedidas, pessoas de sucesso não ficam se comparando porque elas estão sempre preocupadas com a vida delas? E isso é verdade. Se você está focada na sua rotina, no seu treino, nos seus estudos, na sua alimentação, em beber água, você assim não tem mais energia para focar na vida do outro. Assim que você acorda, você está focando em você ou você está focando na vida do outro? Uma pessoa que foca nela, quando ela acorda, é uma pessoa onde levanta da cama, faz a rotina de cuidados com a pele, vai tomar um bom café da manhã, começa a rotina de trabalhos e por aí vai seguindo a rotina. Agora, aquela pessoa que ela acha que tá focando nela, ela acorda e sabe o que ela faz? Ela já pega o celular e ela já vai no story de tal pessoa. Ela tem medo de perder as conquistas dos outros porque ela sente que se ela não estiver acompanhando tudo o tempo todo, ela vai se sentir perdida ou ela vai ficar atrasada com a vida. Atrasada com o quê, sabe? Com o que você vai ficar atrasada? A vida não é uma competição, pelo menos não no sentido literal da palavra. Você não tá competindo com outra pessoa, porque vocês têm objetivos diferentes, ou se vocês têm o mesmo objetivo, nem sempre vai ser da mesma forma ou no mesmo tempo, que cada um vai realizá-lo. E o outro ponto é que você não tem carinho pela sua própria história. Eu quero que agora você imagine que você está em uma casa e essa casa tem um jardim na frente. E do lado da sua casa tem uma outra casa com um outro jardim na frente também. E no seu jardim você decide plantar uma flor. Então você pega uma sementinha, abre a terra, coloca a sementinha lá, fecha, coloca água e você começa a cuidar com todo carinho dessa florzinha. Só que no dia seguinte, quando você acorda, você decide olhar pela janela e você vê que o jardim da sua vizinha tem uma linda macieira, sabe? Tem uma árvore cheia de maçãs lindas e tão vermelhas. E você pensa assim, nossa, eu quero uma macieira dessas na minha casa, sabe? E o que você faz? Você decide comprar sementes de macieira, decide plantar no seu próprio jardim e por você ver que a sua florzinha não está se desenvolvendo, você tira ela da terra, mata ela, acaba completamente com a vida dela e joga fora. Porque agora você quer ter uma macieira igual a da sua vizinha. No mês seguinte, você vê que a sua macieira ainda não se desenvolveu, mas você vê que a sua outra vizinha do lado tem um limoeiro tão lindo, está com alguns limões tão bonitos e você pensa, que vontade de tomar uma limonada. Vou começar a plantar um limoeiro. O que você faz? Você pega aquela semente de macieira, sabe, aquele brotinho que estava começando a se desenvolver e você tira do solo, mata, acaba, joga no lixo e começa a plantar o limão. Só que veja bem, o seu solo é extremamente fértil, mas por você não dar tempo ao tempo, por você não ter paciência, por você não focar no seu potencial, naquela sua florzinha desde o início, por você não ter cuidado dela muito bem, você acabou jogando todo esse potencial fora, porque o seu jardim não estava como o do vizinho, sendo que você poderia ter flores tão lindas. Na sua vida, você poderia estar seguindo uma rotina tão incrível, focando tanto nos seus pontos fortes, nos seus pontos fracos, mas poxa, você ainda está se comparando com a rotina daquela mulher que acorda às 3 da manhã, que faz academia, que faz Muay Thai, que faz natação, que faz balé, e você nem gosta de esportes, você tá tentando colocar tudo isso na sua rotina, se engasgar com isso, sendo que você nem gosta tanto assim de esportes. Você prefere a leitura, você prefere outros hobbies, e ao invés de você alimentar esses potenciais, essas sementinhas que são únicas suas,
Você mata esse potencial porque você vê mais valor na grama do vizinho do que de fato na grama que você poderia ter. Quantas vezes você já não matou um potencial seu sem perceber porque você ficou o tempo todo se comparando com a vida de outra pessoa? Você finalmente decide começar a focar na sua própria história, no seu próprio processo. Você começa a seguir uma rotina e você desiste no meio do caminho porque você simplesmente viu um vídeo de alguém, porque você simplesmente viu tal pessoa alcançando tal objetivo e você pensa, poxa, eu não vou conseguir, eu não sou igual a ela. Pra que eu vou tentar? Eu não tenho a mesma casa que a dela, a mesma família e sobrenome. Só que você esquece que a conquista do outro não anula a sua. É por isso que, inclusive, hoje eu gravei uma aula pro Guia, que é um curso bônus que eu tô desenvolvendo lá, que chama Rotina Inteligente, onde eu falo muito sobre constância, sobre como verdadeiramente ter essa constância e como se persuadir a ser constante. Porque nada adianta esses hacks de produtividade. Ai, baixa tal calendário, faz tracker de hábitos, planeja a rotina, se você não vai na questão mais profunda. Se você quiser, o link pra você assistir vai estar aqui na descrição. Mas você precisa entender o quanto antes que aquela sua prima comprar um carro, aquele influencer comprar uma casa, aquela sua amiga fazer um intercâmbio não anula a sua conquista. Você precisa trabalhar isso de ficar feliz pelos outros, genuinamente. Eu acredito que esse é um conceito que eu precisei trabalhar muito, muito, muito em mim, porque eu acredito realmente que o que eu sinto volta pra mim, sabe? Eu acredito muito nisso de o que eu sinto retorna, o que eu penso sobre o outro retorna pra mim. Então eu precisei trabalhar muito, muito, muito as minhas emoções. Você não precisa acreditar na mesma coisa que eu, mas eu acredito fielmente nisso. Eu acho que a vida fica tão mais leve quando você aprende também a, mais do que apreciar as suas conquistas, a apreciar a conquista do outro. Eu lembro um curso uma vez que eu estava fazendo, isso já tem alguns anos, onde essa palestrante ela falou assim: o que você pensa quando você vê uma mulher em um carrão? Qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? E aí algumas pessoas estavam falando, eu acho que se ela está ali é porque ela tem um marido muito rico, ou se ela está ali é porque ela é interesseira, alguém deu esse carro pra ela. Só que tá vendo como que a nossa mente é? Como que você começa a deduzir as coisas sem o mínimo embasamento, sem nenhuma prova? Cada um está no seu processo. A sua rotina precisa ter como base o seu momento propício à procrastinação, o seu pico de energia. Esses são termos que eu abordo muito no guia, porque lá eu te ensino como realmente construir uma rotina que seja uma aliada sua e não o contrário. Cara, esse é um papo sincero, um papo aberto. Se você está o tempo todo olhando pro outro e não olhando pra sua vida, não enxergando seus pontos fortes, você mata qualquer tipo de potencial que pode florescer em você. Lembra da historinha da flor que eu contei? E por que você vai estar matando seu potencial? Porque você vai sempre desistir. Você sempre vai sentir que você não é boa o suficiente, mas a excelência, ela é uma repetição. Óbvio que podem existir pessoas com dons inexplicáveis, aquela pessoa nasceu sabendo, mas no geral, sem falar um ponto fora da curva, num contexto geral, você precisa se desenvolver para ficar boa naquilo. Uma coisa que eu queria muito desenvolver em mim, que eu estou desenvolvendo, é a minha comunicação, porque eu sempre achei que eu não falava bem, que eu não me expressava de uma maneira que eu queria, da maneira certa, e que eu tinha muitos vícios de linguagens, e que eu sempre falava gírias, e que... Enfim. Mas eu tomei responsabilidade pra mim, como pessoa, desenvolver isso, porque eu entendi que a excelência, ela é uma repetição. A excelência no seu estudo, na sua leitura, no seu trabalho, na sua comunicação, no seu treino, em algum resultado seu, é fruto da repetição. Só que para você chegar nesse ponto de ter tal resultado, você vai ter que repetir, você vai ter que ser constante. E se você continuar se comparando com os resultados de outras pessoas, você não vai conseguir ser constante, porque você está sendo a primeira pessoa que se desanima, sabe? Você tirou uma nota boa, você foi bem em uma apresentação, você está conseguindo seguir a sua rotina, você está conseguindo ler, conseguindo se desenvolver, mas pra você nada nunca tá bom. Você nunca comemora suas vitórias, nunca comemora suas conquistas, você só sabe se criticar. Aí fica difícil, não é mesmo? Aí fica difícil. Mas também pode acontecer de você acabar saindo do foco por algum desânimo momentâneo, por algum imprevisto que aconteceu na sua vida, ou porque você simplesmente parou de ver sentido naquilo que você estava fazendo, mas agora você quer retomar. E o conselho que eu te dou é:
Volte o mais rápido possível. Volte hoje mesmo, da maneira que você conseguir. Quando eu entendi que constância é muito mais sobre retomada, você retomar aquele seu projeto, retomar aquele seu planejamento, retomar aquela sua rotina, retomar aquela mentalidade positiva do que começar a desistir, eu tive mais facilidade, saiu um peso das minhas costas, porque antes eu sentia que toda vez que eu parava, eu estava desistindo, mas quando você para, mas você volta, você está sendo constante. A constância, ela não é uma linha reta, não é sobre um ponto aqui, você faz até chegar aqui. Não, muitas vezes vai ter um ponto aqui, aí você sobe, desce, aí sobe um pouquinho, desce, aí vai... Sabe, mas você continua. E como mensagem final do vídeo, eu quero que você nunca se esqueça que nunca é tarde demais pra voltar, pra recomeçar, pra retomar. Nunca é tarde demais. É tarde demais se você acredita que é tarde demais. Hoje, inclusive, eu gravei uma aula sobre isso, sobre as histórias que você acredita. Se você acredita que é tarde demais, então é tarde demais. Nem adianta tentar. Agora, se você acredita que dá tempo, que você ainda tem tempo, que você pode conseguir, então essa é uma verdade pra você, porque é algo que você acredita. Não necessariamente aquilo que você acredita é uma verdade geral, mas é uma verdade a você. E eu espero que esse vídeo seja como um ponto de conexão para você retomar a rotina que você estava, aos hábitos que você estava fazendo tão bem, e a voltar a confiar no seu próprio potencial. Para de ficar se comparando, para de ficar pegando esse seu potencial e jogando no lixo e não acreditando em você, porque senão você nunca vai conseguir sair do lugar. Pega o seu potencial, pega a sua rotina, pega aquilo que tá dando certo e assim alimenta que você vai longe, porque você estará focando nos seus pontos fortes e nos seus pontos fracos. Você estará dosando, sabe? A melhor rotina é aquela que você consegue seguir. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.